Bom dia, galera! Vamos entrando no clima de lá adorar ao Senhor, de bendizer esse dia maravilhoso. Nada vai me separar. Teu amor não falha. O amor de Deus não falha. Teu amor não falha. Deus não muda. Não muda. Dura uma noite, alegria vem pelo amanhã. Não tenho que temer. Teu amor não falha. Bom dia, galera, nesse clima de alegria, nesse clima de saber, de confiança, de saber que o amor de Deus não muda, que o amor de Deus não falha, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E aí, como vocês passaram, estamos aqui mais um dia para nós falarmos um pouquinho da Bíblia, né? Nós meditarmos um pouquinho. Nós estamos falando no livro de Gênesis e hoje será o capítulo 5. Como eu disse na aula passada, às vezes a parte da genealogia ela fica um pouco monótona e chata. E no capítulo 5, ele trata exatamente disso, de toda a genealogia da descendência de Adão. Então nós não vamos nos prolongar muito, mas nós vamos destacar os descendentes de Adão. E aí nós vamos descobrir algumas peculiaridades que existiram na vida daqueles que viveram naquela época, depois deles saírem do Jardim do Éden, de Eva ter tido um filho, que já foi com dores no parto, mas o Senhor foi com ela. Então, nós vamos aqui ler o livro de Gênesis no capítulo 5, que o título fala exatamente disso, as descendências de Adão. Tá um sonzinho meio aqui de fundo, porque eu estou aqui na minha laje e hoje é domingo. Eu estou gravando no domingo para ser postado logo cedinho de manhã. Eu ainda vou me programar para nós termos esse período de leitura da Bíblia em uma live cedinho pela manhã, umas 7 horas da manhã, umas 8 horas da manhã. Eu acho que dá para nós fazermos uma live. Mas enquanto isso, vamos fazendo aqui, gravando e postando, deixando gravado para vocês, ok? Então nós vamos lá, descendentes de Adão. Diz assim: no dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança, a imagem, retornando, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, a fala desse primeiro filho que eles tiveram, que foi depois do Jardim do Éden, depois que eles saíram do Jardim do Éden, eles tiveram um filho e eles chamaram de Sete, esse menino.
Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Prestem atenção que às vezes a gente fala de genealogia e fica um pouquinho difícil a compreensão, mas conforme a gente vai estudando, mais lá na frente a gente vai entender muitas coisas do que é falado em uma genealogia, ok? Por exemplo, aqui está falando que depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos. E nesse período de 800 anos, ele teve filhos e filhas. Então, seu primeiro filho fora do Jardim do Éden foi Sete. E quando ele gerou Sete, ele tinha 130 anos. Então, se ele tinha 130 anos e depois que ele gerou Sete, ele viveu 800, ele viveu 930 anos, né? Aqui, olha, aqui ainda fala, olha, os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 707 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Depois todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 705 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Esse daqui, da geração de Sete, de Adão, foi o que menos viveu, né? Ele viveu somente 365 anos. Sabe por quê? Aqui nós vamos saber o motivo, por que ele só viveu esse pouquinho de tempo. Sabe por quê? Olha só. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então ele era um homem que temia Deus e andava com Deus. Que interessante, né? Enoque foi filho de Jared. E aqui fala assim, que andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então eles andavam tão juntos, eles tinham essa comunhão de estarem juntos, e Deus pegou ele para ele. Ele não morreu, Deus tomou ele para ele. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou filhos. Pôs-lhe o nome de Noé. Aí fala que Lameque foi, aqui olha, Lameque viveu 182 anos e gerou filhos e filhas. Ele viveu 969 anos. E aí diz assim,
Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Ele só teve um filho, Lameque. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos, das nossas fadigas das nossas mãos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor Deus, que o Senhor amaldiçoou. Então eles trabalhavam, eles viviam muito, e eles trabalhavam e viviam com o suor do seu rosto. E aqui diz, né, que Noé, ele viria para livrar eles daquele tempo de fadiga e de muito trabalho. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 767 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Então Noé teve 3 filhos. E ele gerou Sem, Cão e Jafé. No livro de genealogia, a gente tem alguns dados que nos mostra a árvore genealógica. Essa árvore genealógica que a gente leu aqui, a gente vai ver lá em... Deixa eu ver se confirmar se é no livro. Eu acho que é no livro de Mateus, que está falando da genealogia de Jesus. Deixa eu só confirmar aqui. Não é Mateus. Vamos ver. Vocês viram que esses homens que nasceram depois de Adão gerar a Sete, que eles foram nascendo, eles viviam muito tempo. Era 800, 900, o que viveu menos, então, nós descobrimos que foi Enoque, porque ele era um homem que temia Deus, ele andava com Deus, e Deus pegou e levou ele para ele. Marcos também não é, porque eu não lembro assim de cabeça qual o livro que fala da genealogia. Mas eu acho que é João, isso aí mesmo, deixa eu ir lá, João, deixa eu ver, 14 até setembro, não, eu vou verificar aqui depois, eu quero, porque é um esclarecimento muito grande. Como eu falei para vocês, a gente lendo a Bíblia, o livro de Gênesis é o livro dos começos, onde começou todas as coisas, aonde Deus criou os céus e a terra, aonde Deus formou o homem, aonde Deus formou a mulher, e onde tudo começou. E aí fala da genealogia, depois que eles saíram do Jardim do Éden, aí fala que começou então a eles terem filhos e filhas, e eles viviam muito tempo. Achei, a genealogia é em Mateus mesmo. Em Mateus, olha só, nós lemos a genealogia desde Adão. Então Adão viveu. Aí fala que depois que eles saíram do Jardim do Éden, ele teve 7, e aí 7 foi gerando filhos, e o que a gente aprende lendo o capítulo 5 de Gênesis é que houve várias gerações onde os homens, eles não falam de mulheres, eles não falam das mulheres, eles somente falam que aqueles homens viveram tanto tempo, tiveram filhos e depois a contagem geral. Então que eles viviam muitos anos, e se não me engano Metusalém foi o homem que mais viveu, ele viveu 900 e alguma coisa, foi o homem que mais viveu nessa terra. Mas isso não é tão interessante. Por quê? Porque não é interessante você viver muito, né? Ele foi o homem que teve mais anos de vida. Enoque foi o homem que teve menos tempo de vida, 300 e poucos anos, né? Se nós formos ver aqui. Enoque, olha, Enoque... E todos os dias de Enoque foram
365. E Metusalém viveu, no 27. Todos os dias de Metusalém foram 969. E Enoque viveu 365. Olha a diferença. Um viveu tanto, só foi contado dos seus anos de vida e quem ele gerou, que ele gerou Enoque. Não, Jared gerou Enoque, só que Enoque viveu 365, deixa eu verificar, confirmar direitinho, isso mesmo, 365, estou confundindo com 365, que é o número de anos de um ano, mas ele viveu 365 anos. Só que tem a diferença, o que viveu mais, que foi Metusalém, mais de 960 anos, e Enoque, que viveu 365 anos. Porém, Enoque, ele não morreu, ele foi tomado, Deus o tirou da terra, porque ele era juntinho com Deus, como diz aqui na gíria nossa, ele andava assim com o homem. Então ele andava com Deus, ele estava muito ligado, e essa ligação foi que Deus, vou pegar para mim. Nossa, seria maravilhoso, por exemplo, nós andando no dia de hoje e Deus falar assim, nossa, a Valdete é muito ligada a mim, ela tem uma comunhão tão grande comigo, ela não vai morrer, eu vou tirar ela para mim. Nossa, que privilégio, não é, que esse homem teve, Enoque teve? Aqui, no livro de Mateus, olha, nós lemos lá a genealogia contando de Adão, a partir de Adão. E aqui tem a genealogia de Jesus. Vamos só voltar aqui pro livro de Mateus, no capítulo 1, diz assim, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Jesus era da descendente da tribo de Davi, né? E em Abraão foi onde tudo começou. Abraão teve 12 filhos, que foi considerado as 12 tribos de Israel. E dessas tribos de Israel, eles começaram a contagem do povo judeu. Então foi a partir de Abraão, né? Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab e Aminadab a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Então, nós podemos ver que desta genealogia que começou lá em Abraão, que teve os 12 filhos, aí foi contando a genealogia, de Jesus. Salmão gerou a Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi a Salomão, a de que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão a Abias a Asa. Asa gerou a Josafá a Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão a Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés a Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos. Por favor, eu estou gravando. Que meu priminho tá aqui brincando de bicicleta. Ezequias gerou a Manassés a Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel.
Zorobabel gerou Abiúde a Elequim, Eliaquim a Zaor gerou a Zadok a Aquim a Eliúde gerou a Eliezer a Matã a Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Agora é o detalhe muito importante. Detalhe importante que o que? Olha, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então, são coincidências que, às vezes, se nós formos lermos a Bíblia, a gente acha... É muito chato e maçante ler a genealogia, mas ela nos traz uma riqueza de esclarecimentos que, se nós não lermos, nós não vamos conhecer. Por exemplo, se eu lesse somente a genealogia de Adão até aonde terminou a sua contagem de genealogia, que foi a vida de Enoque, aonde ele gerou a Sem, Cão e Jafé, aos seus 3 filhos, a gente não vai ter essa peculiaridade de saber que um homem pode viver tantos anos, mas de saber que um homem pode viver menos, muito menos, e ter a sua vida sendo dita de uma forma tão linda e maravilhosa como foi a vida de Enoque. Você conhecia Enoque? Você sabia que Enoque foi um homem que andou com Deus e teve uma comunhão tão grande com Deus e que Deus pegou ele para ele? Se eu não lesse a genealogia, eu não iria saber disso. Da genealogia de Jesus, que nossa, é maçante ler genealogia, mas eu não saberia que a partir de Abraão, a contagem da sua genealogia eram 14, depois 14, depois mais 14, até chegar a Jesus. E saber que, por exemplo, Boaz casou com Ruth, e ela não era da tribo de Israel, não era da linhagem de Israel, mas, no entanto, foi dali que veio Davi, e Davi, depois das próximas gerações, veio Jesus. Então, eu vou dizer para vocês, tudo que nós lemos na Bíblia traz uma referência aonde nós vamos aprender alguma coisa. Você sabia que hoje, agora voltando um assunto mais específico, falando de genealogia, de árvore genealógica, você sabia que tem um versículo na Bíblia que fala que Deus visita até a 4ª geração? Tudo que eu faço hoje vai ser contado futuramente para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos? A responsabilidade que eu tenho hoje, ela é enorme, ela é muito grande, contando que a nossa vida não é só aqui, a vida que a gente fala nesse corpo material. Existe algo muito grande no mundo espiritual, no nível espiritual. Assim como assim como Adão, ele foi formado do pó da terra, foi soprado em suas narinas o fôlego de vida, e a Bíblia diz que quando ele morrer, a Bíblia nos fala, Deus nos ensina que a partir do momento que o homem morre, ele volta ao pó da terra, porque ele foi criado do pó da terra. Então, se o corpo, essa carcaça que volta à terra, o espírito de vida, o fôlego de vida volta a quem o deu, que é Deus, e as nossas emoções já não existem mais, eu não sinto mais a tristeza, eu não sinto mais a alegria. É a mesma forma, nossa genealogia, o que nós fizermos aqui tem muito a ver com o nosso futuro espiritual, das nossas gerações. Porque depois nós vamos continuarmos a leitura
nós vamos ver que muita coisa que acontece de maldição ou muita coisa que acontece de bênçãos na vida de uma família tem a ver com o que ela faz e com o que ela pratica. E isso tem a ver na lei espiritual do Senhor, na lei de Deus. Nós lemos a genealogia, depois nós vamos ainda passar, ou se vocês quiserem, a gente pode até falar especificamente do nascimento de Davi, de quem foi sua avó. Não tinha nada a ver, não tinha. Deus contou com uma mulher que era prostituta, Raabe, para que nascesse lá na frente, nas gerações futuras, o rei Davi. E a família de Davi foi um homem que Deus considerou segundo o coração dele, mas não deixou que ele construísse o templo em Jerusalém, que era o desejo do seu coração, porque em suas mãos havia sangue. E não era sangue porque ele era um guerreiro e lutava nas guerras, foi sangue que ele derramou de um homem inocente. Porque quando o homem quer praticar alguma coisa que está fora dos desígnios de Deus, fora, como diz lá, que nós lemos em Gênesis, né? Que Eva comeu de um fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter discernimento do que era bom e que era mal. O homem já nasce com isso dentro dele. Então, eu sei o que é bom e eu sei o que é mal. E Davi, num ato, né, de luxúria, num ato de deleite, num ato de gozo, o que ele fez? Ele planejou e mandou matar o marido da mulher, que ele estava fim de olho, que ele cresceu os olhos em cima dela. Ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse, mas ele quis a mulher do amigo dele. E ele era tão leal àquele soldado, aquele cara, aquele homem de guerra que fazia parte do exército de Davi. Ele era tão leal que ele não caiu no plano que Davi fez para poder livrar a barra dele. E aí ele mandou matar. Ele adulterou, ele mandou matar. E desse ato de adultério nasceu uma criança que não sobreviveu, ela morreu. Mas enfim, a família de Davi, Davi foi um grande homem de Deus. A Bíblia fala que ele foi um homem que foi segundo o coração de Deus. Ele foi um excelente homem de guerra. Ele foi rei de Israel, foi ungido rei de Israel. No entanto, a sua família era toda uma família destroçada devido a um ato que ele cometeu. E Deus visitou de geração a geração da família dele. Então, a gente lendo a parte de genealogia, vem em nós esse conhecimento de que hoje eu faço parte de uma geração que eu posso estar sofrendo consequências do passado, das minhas gerações passadas. Eu tenho que ter consciência disso e de saber que as gerações futuras, minha geração futura, depende do que eu fizer hoje. Porque Deus fala que Ele visita até a terceira e quarta geração. E Ele visita tanto para o mal, como para abençoar, quanto para poder enviar as maldições. E não tem como fugir disso. Não tem como eu fugir disso. Eu tenho que quebrar, eu tenho que ter consciências e aí envolve um outro procedimento que é de libertação, de cura interior. Tá bom? Essa foi então a palavra de hoje que nós vamos deixar. E é assim, cada leitura a gente vai trazendo um novo conhecimento para a nossa vida. E eu quero que você, se você aprendeu alguma coisa, compartilhe com alguém, compartilhe com seus amigos, curta, comente, tá
bom? Se isso faz diferença, se isso faz, não, creio que vai fazer uma grande diferença e na sua vida e na vida daqueles que ouvirem esta palavra, esta mensagem. Tá bom? Tenha uma excelente semana, uma semana abençoada e na presença do Senhor. Tchau, galera. Fui.